Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da legislação municipal prevista no edital do concurso para a Câmara Municipal de São José dos Campos. Neste curso, nós vamos ver todos os artigos que estão no edital do concurso de vocês, sempre direcionado para concurso público. Eu sempre vou dar explicações dizendo como que a banca poderá formular as perguntas na hora da prova. E no final, quando a gente concluir o estudo do conteúdo, eu vou preparar um simulado para vocês com questões inéditas que eu mesmo vou elaborar, tentando adivinhar como que serão as questões na prova do nosso concurso. Aqui no nosso curso preparatório, vocês terão acesso aos materiais em PDF, que eu vou mostrar aqui na tela, todos os esquemas que eu vou mostrar aqui, vocês terão no material de vocês em PDF, e também as questões, para que vocês possam tentar resolver no final do conteúdo, e depois também vai ter a correção em vídeo. Eu vou mostrar aqui na tela cada uma das questões também, para que vocês possam ter uma preparação completa sobre a legislação municipal aqui de São José dos Campos. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo que está no edital do concurso. O edital do concurso, ele traz os seguintes artigos da lei orgânica. Os artigos 1º a 5º, a parte inicial, que trata da organização municipal, os artigos 6º a 8º, 9º a 20 e 21 a 24. Então, é todo o título 1, que são os artigos 1º a 24. Ele pede também o título 2, os artigos 25 a 31, 32 a 44, 45 a 50, 51 a 53, 54, e aí ele pula para o artigo 61 e finaliza aqui. E é interessante, né, porque a lei orgânica ela é bem maior, e eles estabeleceram que somente esses artigos serão cobrados nessa prova, o que facilita o nosso trabalho, porque a gente não vai precisar estudar toda a lei. Vamos estudar somente esses artigos. Tem outros concursos que a própria banca VUNESP organiza, que ela pede toda a lei, e aí já fica mais difícil para o candidato estudar. Aqui facilitou, então, o nosso trabalho por isso. Também o edital pede a Lei Complementar 56 de 1992, que é o Estatuto dos Servidores do Município, a lei que vai reger vocês que vão passar nesse concurso. Pessoal, também não precisa estudar toda a lei. São apenas alguns artigos da parte disciplinar, e não todos. Apenas os artigos 97 a 120 e 121 a 130. Então, o nosso material do nosso curso está todo organizado de acordo com esses artigos, e as questões que eu vou trazer para vocês também vão abordar somente o que está nesse conteúdo, trazendo para vocês, então, uma preparação bem completa, para que vocês cheguem na prova com todas as condições de gabaritar, de acertar todas as questões da legislação municipal. Bom, chega de conversa, vamos ao trabalho. O nosso conteúdo aqui vai ser dado de uma forma bem objetiva, sem enrolação, para vocês que não têm tempo a perder, que tem tantas coisas para estudar. Pessoal, vamos ao que interessa então. Lei Orgânica do município de São José dos Campos. Todo município possui a sua lei orgânica. É uma regra da nossa organização brasileira, porque os municípios são autônomos. Então, no Brasil, os estados têm autonomia e cada estado vai ter a sua Constituição estadual. O estado de São Paulo tem a sua Constituição estadual. E nós temos também em cada município uma lei orgânica. A lei orgânica, ela traz as principais regras da organização dos poderes do município. Por isso o nome orgânica. Ela trata da organização política do município. E é isso que nós vamos estudar aqui, portanto. O artigo 1º, então, ele apresenta o município de São José dos Campos. Como a gente sabe, o município faz parte do Brasil e do estado de São Paulo. Aqui nenhuma novidade, né? O que nós temos aqui de informações importantes que podem aparecer em prova? O município de São José dos Campos, assim como todos os municípios do Brasil, possui personalidade jurídica de direito público e interno. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que ele tem personalidade de direito privado, por exemplo, e está errado. Ou dizendo que é direito público externo, que estaria errado. Pessoas de direito público externo são organizações internacionais, por exemplo. Então, o município é uma pessoa jurídica de direito público e não privado e interno, não externo. Cuidado que aqui pode estar a pegadinha na prova de vocês.
Além disso, o artigo 1º diz que o município tem autonomia política, administrativa e financeira. E é verdade, tem autonomia política. O povo elege os seus representantes. O povo elege prefeito, vice-prefeito, vereadores. Os eleitos vão fazer a administração, os que administram a prefeitura, prefeito e vice. E tem autonomia financeira porque o município tem os seus próprios recursos e ele administra esses recursos. Então, essas são as principais características do município, que, claro, vai seguir as regras da lei orgânica, das leis que adotar e os princípios das constituições federal e do Estado de São Paulo. Para cumprir os seus dispositivos, essa lei orgânica traz regras gerais que são auto-aplicáveis em tudo que por ela não for condicionado à lei complementar ou ordinária. Então, aqui nós temos uma série de regras que já têm aplicação desde que a lei orgânica foi feita. Só não é auto-aplicável o que a lei orgânica tenha dito que dependeria de uma outra lei complementar ou ordinária para a implementação. Bom, o artigo 2º traz objetivos fundamentais do município e aqui a banca também pode fazer uma pegadinha tentando confundir eles com outros objetivos. Quais são os objetivos, então, fundamentais aqui do município? Primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Segundo, promover o bem comum de todos os munícipes, as pessoas do município. Terceiro, erradicar, acabar com a pobreza, analfabetismo e marginalização. E também é o objetivo reduzir as desigualdades sociais. Ainda, garantir a todos os cidadãos dignas condições de moradia e acesso fácil a locais de trabalho e serviços, por meio de um transporte coletivo, eficiente, cômodo e de baixo custo. O município também tem como objetivo, então, garantir um transporte que seja eficiente, que tenha conforto e que tenha baixo custo, para que as pessoas possam utilizar, principalmente, né, para ir para o seu trabalho, para ir para o seu local de estudo e tudo mais. Bom, pessoal, esses são os objetivos fundamentais. O artigo 3º traz símbolos do município de uma forma bem genérica. Simplesmente diz que são símbolos do município a sua bandeira, o seu hino e o brasão de armas, que já existiam, né, quando essa lei orgânica foi feita lá em 1990. Mas o parágrafo único traz as cores oficiais do município, e isso tem bastante chance de ser perguntado na nossa prova. Justamente que a banca vai querer saber se você leu, se você conhece a lei orgânica do município. E só quem conhece a lei orgânica que vai saber que as cores oficiais do município são azul, branco e amarelo ouro. Não esquece, azul, branco e amarelo ouro são cores que devem figurar nas dependências, veículos e outros bens da administração municipal, sempre que possível, vedando-se, proibindo que se usem outras cores. Então, sempre devem ser utilizadas essas cores aqui, são as cores oficiais do município, e a banca pode perguntar isso em prova misturando com outras cores, né? Então não esqueça. Não esqueça, as cores são azul, branco e amarelo ouro. Tá aí o nosso esquema para que sempre que você pegue o conteúdo para revisar, você lembre. Aliás, uma dica muito importante no estudo de legislação. Quando a gente terminar aqui a aula, que eu vou terminar de apresentar para vocês o conteúdo, é essencial que vocês façam a leitura e releitura várias e várias vezes, para irem fixando, para irem memorizando, que quando chegar na hora das questões, vocês vão ver que vocês vão fechar os olhos e vão lembrar desses esquemas e, claro, vão acertar as questões. Pessoal, o artigo 4º nos traz que é mantido o atual território do município. Quando essa lei foi feita, foi mantido o território. E os limites do município só podem ser alterados nos termos da legislação estadual. A legislação estadual estabelece as regras para alterar os limites dos municípios aqui no estado de São Paulo, claro. E essa lei estadual do estado de São Paulo que tem essas regras. O artigo 5º estabelece ainda que o município vai buscar integração econômica, política, social e cultural com os municípios da região, visando o desenvolvimento harmônico e sadio para garantir preservação dos valores culturais e naturais e a existência de um meio ambiente que seja ecologicamente equilibrado. Tudo isso, então, o município vai buscar nessa integração. Muito bem,
concluímos então o primeiro capítulo, já vamos de imediato para o segundo capítulo da lei, que fala sobre os poderes municipais. A vontade do povo é a base da autoridade do governo, porque a gente sabe, a própria Constituição Federal diz que todo poder emana do povo, todo poder vem do povo. Então a vontade do povo é a base de autoridade do governo aqui no município. Bom, aqui nós temos os poderes do município, que são independentes e harmônicos entre si. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses são os dois poderes aqui do município. E vocês têm que ter cuidado na hora da prova, porque a banca vai tentar enganar vocês, dizendo que o município tem 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Alguma vez você já viu esses 3 poderes? Sim, na Constituição. A Constituição Federal estabelece que a União tem 3 poderes. A Constituição do Estado de São Paulo vai dizer que o Estado também possui esses 3 poderes. Agora, os municípios, nenhum município do Brasil possui poder judiciário próprio. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Não existe poder judiciário municipal. E se a banca afirmar na nossa prova que o poder judiciário é um dos poderes do município, está errado, é pegadinha da banca. E eu montei esse esquema porque eu sei que a banca faz isso. A banca vai tentar lhe pegar desprevenido, distraído e fazer você errar essa questão. Você não vai cair nessa, você não vai vacilar nessa questão. Não esquece, então, tem só 2 poderes nos municípios: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Muito bem. E salvo exceções previstas nessa lei orgânica, é vedado, é proibido a qualquer dos poderes delegar suas atribuições a outro. E quem for investido na função de um deles não pode exercer a do outro. Pessoal, esses poderes devem funcionar de forma independente. Eles têm funções distintas. E um não pode delegar, não pode passar as suas atribuições para o outro. Qual é a função da prefeitura do município? Administrar os interesses, as necessidades da coletividade, os serviços públicos, os bens do município. Tudo isso vai fazer a prefeitura. E a Câmara de Vereadores? A Câmara de Vereadores vai discutir e votar projetos de lei, resoluções, decretos legislativos. E ela também vai fiscalizar tudo o que acontece na prefeitura, principalmente as contas do prefeito e tudo mais. E a gente precisa que os poderes atuem de forma independente. A prefeitura não pode passar suas funções para a Câmara, muito menos a Câmara passar suas funções para a prefeitura. Tem que ser respeitada essa independência. E não é possível que um político esteja ao mesmo tempo nos 2 poderes. Não é possível estar atuando ao mesmo tempo como vereador e secretário municipal. A gente vai ver que quando um vereador é convidado para ser secretário municipal, ele pode aceitar, mas ele vai se licenciar da Câmara, porque ele não pode ser ao mesmo tempo, atuar ao mesmo tempo como secretário e vereador. Muito bem. A autonomia do município é assegurada. Por que eu posso dizer que o município de São José dos Campos é autônomo? Ele é autônomo, ele não é subordinado nem ao governo federal, nem ao governo estadual. Ele tem autonomia. Sabe por quê? Porque o povo de São José dos Campos, de 4 em 4 anos, vai às urnas eleger os seus representantes diretamente, eleição direta do prefeito, vice-prefeito e vereadores. Porque existe uma administração própria que cuida do peculiar interesse do município. Essa administração própria é a prefeitura, que vai cuidar da decretação e arrecadação dos tributos, os tributos do município, os impostos, como o IPTU, por exemplo, que a prefeitura arrecada, e também o município vai cuidar da aplicação das rendas, sem prejuízo, é claro, da obrigação de prestar contas, claro, com toda a transparência. Também a administração própria do município, a prefeitura, vai cuidar dos serviços públicos locais, organizando a prestação dos serviços públicos. E também existe a organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara, que estão organizadas nessa lei orgânica. A função legislativa da Câmara, que é discutir e votar projetos de lei, e fiscalizadora, que é a fiscalização que a Câmara faz sobre a prefeitura, principalmente sobre as contas que o prefeito vai prestar todos os anos. Então é isso que nós temos aí nesta autonomia do município. O capítulo 3 nos traz aqui a participação popular.
Todo poder vem do povo, a gente sabe, ele é naturalmente privativo do povo, que o exerce de forma direta ou através dos representantes eleitos. E aí nós temos aqui a soberania popular, e isso também está na Constituição Federal. A soberania popular, que significa que o poder vem do povo, o povo é soberano, ela é exercida pelo sufrágio universal. O sufrágio no Brasil já foi censitário no século passado, quando mulheres não podiam votar. Ainda bem que faz muito tempo que a gente já tem sufrágio universal, que significa que homens e mulheres, brasileiros em geral, independentemente de qualquer preconceito, todo brasileiro tem a possibilidade de ser candidato e de votar nas eleições. Isso é um sufrágio universal. Claro, atendendo os requisitos que a lei estabelece. E isso vai ser exercido por voto direto e secreto. Nós vamos às urnas e elegemos diretamente os representantes. Além disso, a soberania do povo pode se manifestar de uma forma mais direta. Quando o povo é chamado às urnas para votar em um plebiscito, em um referendo. O que é plebiscito e referendo? Uma pergunta é feita para a população e o povo vai às urnas responder sim ou não. Qual é a diferença do plebiscito e do referendo? No plebiscito, pergunta para o povo antes de fazer. No referendo, depois que fez, pergunta a opinião do povo. Nós tivemos no Brasil o referendo do desarmamento, do Estatuto do Desarmamento, no começo deste século, né, que nós fomos às urnas votar, então, quem era a favor ou contra aquela situação do desarmamento. Isso era um referendo, o governo tinha feito já a proposta e só pediu confirmação sobre esse item. Tanto o plebiscito como o referendo são momentos que o povo vai às urnas dar a sua opinião diretamente. E também tem a iniciativa popular. O povo pode reunir um abaixo-assinado e apresentar projetos de lei. Essa iniciativa legislativa popular, o poder do povo apresentar projetos de lei. Então é isso que nós temos aqui no artigo 10 sobre a soberania popular. E como é que funciona para realizar um plebiscito ou um referendo? Bem interessante isso, pessoal. Vai ter uma lei complementar dizendo como que vai funcionar, mas essa lei orgânica já estabelece que a Câmara vai decidir pela realização do plebiscito ou do referendo por iniciativa de 1/3 dos vereadores, do prefeito, ou pelo menos 1% do eleitorado do município, do distrito ou subdistrito, conforme o caso. Se for uma proposta de interesse de todo o município, tem que ser 1% dos eleitores do município. Se for algo que interessa só algum distrito ou subdistrito, seria 1% dos eleitores daquele distrito ou subdistrito. Então é isso que nós temos, e isso pode ser perguntado na nossa prova. Como que pode ser convocado um plebiscito ou referendo? E aí a gente tem que saber, quem é que pode propor 1/3 dos vereadores, ou o prefeito, ou 1% dos eleitores? Apresentada a proposta para que se realize um plebiscito, a Câmara de Vereadores vai decidir se vai realizar ou não. Bom, o artigo 12 garante participação popular nas decisões aqui do município, no aperfeiçoamento democrático das suas instituições e na fiscalização dos seus órgãos. E isso vai se dar através de audiências públicas, conselhos populares e demais formas previstas em lei. Podem ser criados conselhos populares autônomos e independentes, com objetivos específicos, composição e competências definidos em lei. E aos conselhos populares é franqueado, é garantido acesso a toda a documentação e informação sobre qualquer ato, fato ou projeto da administração. A Câmara Municipal vai garantir ainda para as entidades legalmente constituídas, que é constituídas na forma que a lei exige, ou reconhecidas como representantes de interesses de segmentos da sociedade e também aos partidos políticos, o direito de pronunciar-se verbalmente em audiências públicas, reuniões de comissões parlamentares, instituindo também a tribuna popular, que é um momento nas sessões da Câmara que os representantes das entidades vão falar, vão ter voz, sempre que for um assunto diretamente ligado às suas áreas de atuação. Então aqui tem mecanismos para a população e para segmentos da população participarem e darem a sua opinião e serem ouvidos pelos políticos do município. É basicamente isso que faz o artigo 15.
O artigo 16 vai estabelecer alguns momentos em que é obrigatória a realização de audiência pública. E a banca, na hora da prova, pode fazer uma pergunta justamente sobre isso. Quando que é obrigatória a audiência pública? Primeiro, projeto de licenciamento que provoque impacto ambiental definido em lei. Então, tem uma atividade, uma empresa que vai se instalar no município, precisa de um licenciamento ambiental, e aí se convoca uma audiência pública justamente para ouvir a opinião da população sobre aquele assunto, especialmente entidades ligadas à área ambiental. Também tem que realizar audiência pública em atos que envolvam conservação ou modificação do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico ou cultural do município. Também na elaboração dos projetos de lei de diretrizes orçamentárias, orçamento anual e plano plurianual, que são as 3 normas orçamentárias do município. Também para a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e também a elaboração ou alteração de legislação que regula o uso e ocupação do solo. Nesse último caso, não vai ser exigida audiência pública, conforme o parágrafo 1º, quando a elaboração ou alteração dessa norma não cause impacto ambiental na área modificada e também desde que haja prévia e expressa anuência, concordância da maioria dos moradores ou domiciliados. Então, nesse caso aqui do parágrafo 1º, atendidos esses requisitos, não precisa audiência pública. E a audiência pública deve ser divulgada pelo menos com 15 dias de antecedência. Atenção que esse prazo tem muita chance de ser perguntado na prova. A convocação da audiência pública sempre tem que ser divulgada pelo menos com 15 dias de antecedência em pelo menos 2 órgãos da imprensa local. Então não esquece, 2 informações importantes. Antecedência de 15 dias em 2 órgãos da imprensa local. Todo cidadão tem direito de requerer informações sobre os atos da administração pública. É um direito nosso, justamente nesse controle popular que os cidadãos fazem sobre a administração. Por isso mesmo, todos nós temos direito de requerer informações. Também é direito de todo e qualquer cidadão fazer denúncias às instituições competentes em razão da prática por empresas concessionárias de serviços públicos de atos lesivos aos direitos dos usuários. Então, se eu uso o transporte público e vejo um desrespeito, um ato lesivo aos usuários, eu posso denunciar. E, claro, nesses casos, a prefeitura, o poder público, tem a obrigação de apurar a veracidade, ver se é verdade, e, se for, aplicar as sanções, aplicar as penas cabíveis para a empresa concessionária do serviço. O desrespeito a direitos do cidadão e o desrespeito à soberania popular, além de poder caracterizar, consubstanciar um crime, também é considerado uma infração político-administrativa. E o político responsável por isso, por desrespeito a direito do cidadão à soberania, está cometendo uma infração político-administrativa e vai estar sujeito, inclusive, à destituição do cargo ou do mandato e outras penas cabíveis. Por fim, temos aqui no artigo 20, que é assegurado, na forma da lei ordinária, é assegurado a entidades constituídas e partidos políticos o direito de participar do processo de elaboração das diretrizes orçamentárias, do plano diretor e do plano plurianual, que são normas que envolvem justamente o planejamento do município. E é assegurado, então, que entidades e partidos políticos participem desse planejamento municipal. Bom, pessoal, com isso concluímos aqui o nosso primeiro vídeo sobre a legislação municipal aqui do município de São José dos Campos. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o nosso estudo. Vamos ver no próximo vídeo a competência municipal aí a partir do artigo 21. Dá um clique que eu já volto. Até logo.